Ok. Graças a Deus, estamos aqui para darmos continuidade às lições da Escola Dominical. E nesse domingo estaremos estudando a lição de número 12, que vai falar sobre a conduta do crente em relação à família. Oremos para que Deus nos capacite, nos dê sabedoria para compreendermos a sua palavra, tendo o Espírito Santo iluminando o nosso entendimento e nos dando sabedoria para isto. E que o Senhor possa abençoar cada lar, cada família, cada servo e serva do Senhor, que esteja pronto para receber a palavra do Senhor. Oremos. Deus e Pai, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo, pedimos que o Teu Espírito nos capacite, nos dê graça, e que o Senhor venha conduzir-nos para que falemos aquilo que é a Tua vontade, Senhor. Que venhamos esvaziar de nós e sermos cheios do Teu Espírito, para transmitirmos a Tua palavra com sabedoria e com entendimento, guiado pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Então, a lição de número 12, que tem por título A Conduta do Crente em Relação à Família. O texto áureo está em Efésios 5:31, que diz: Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne. Na verdade prática vai dizer: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios 5, do versículo 21 ao 33, e depois Efésios 6, do versículo 1 ao 4, que vai dizer: Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Agora Efésios 6, do 1 ao 4. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor. Bom, então nós vamos ver, né, dentro desses versículos lidos aqui em Efésios 5 e 6, né, o que o apóstolo Paulo, né, vai apresentar aqui, através daquilo que o Espírito Santo de Deus revelou a ele, agora para a sua igreja, né, para transmitir à sua igreja. E nós sabemos que a família é a instituição criada por Deus, né? E antes de qualquer outra instituição, antes mesmo de Deus fundar a igreja, Ele instituiu, em primeiro lugar, a família.
E como que ele instituiu a família? Por meio do casamento entre um homem e uma mulher, conforme está em Gênesis 2:24. E este padrão de instituição do casamento, né, para a família, isto é imutável, ou seja, Deus não abriu brechas para que houvesse mudanças, como nós temos acompanhado nos dias atuais. Deus deseja que em cada lar haja um ambiente espiritual que honre e glorifique o seu nome. E para que haja esse ambiente, é preciso que nós cristãos andemos de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos diz com relação à conduta da família, tanto o esposo quanto a esposa e os filhos, de maneira que isso reflete em toda a sociedade, isso reflete dentro da igreja. Então nós vemos que o amor de Deus pela humanidade faz com que ele veja todas as famílias da terra como alvo de sua bênção. Mas há um porém, que só pode desfrutar do favor de Deus as famílias que se sujeitam a obedecer a sua palavra. Os conflitos que nós temos dentro das famílias, e inclusive dentro das famílias evangélicas, é justamente por deixar de observar os princípios da palavra de Deus. Em momento algum, Deus ele vai mudar aquilo que ele estabeleceu, para que tenhamos a bênção de Deus. Para que atraiamos essas bênçãos, nós precisamos estar em conformidade com a sua palavra, precisamos observar a sua palavra, e precisamos fazer isso buscando a orientação do Espírito de Deus. Somente quando nos colocamos na presença de Deus é que poderemos alcançar esse entendimento e compreender aquilo que a palavra de Deus nos diz e andar em conformidade com a palavra. Então nós vamos ver que os padrões estabelecidos pelas Escrituras Sagradas para o relacionamento entre marido e mulher, pais e filhos, eles são atuais e plenamente possíveis de serem praticados. Afinal, o próprio Cristo que os estabeleceu é quem vai nos ajudar a colocá-los em prática, pois a igreja foi estabelecida também para servir de modelo nos relacionamentos para toda a sociedade. É verdade que nem sempre isso acontece, mas sabemos que sem a igreja, o mundo seria pior. Então, quando a palavra de Deus diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra, isso envolve a questão do nosso relacionamento com relação à família, a maneira que nos portamos. Então, nós vamos dar agora prosseguimento, lendo a introdução da lição, que vai dizer: na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe um matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. O matrimônio monogâmico, entre um homem e uma mulher, heterossexual, macho e fêmea, e indissolúvel, como diz a palavra de Deus, que é até que a morte os separem. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém, cada um desempenha papéis diferentes. Nesta lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Então, nós vamos ver qual é a postura do homem como esposo, a postura da mulher como esposa e a postura dos filhos, com relação aos seus pais. E vamos ver que em todo decorrer da lição, o que nos é apresentado é como foi dito aqui, que cada um desempenha papel diferente. Aqui o que Deus instituiu, Deus instituiu de maneira alguma para colocar ninguém superior a ninguém, para colocar ninguém inferior a ninguém. É tanto que o primeiro versículo da leitura bíblica diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, ou seja, na obediência a Deus. Então, o que Deus instituiu, a hierarquia que Deus instituiu na família é para que haja respeito de um para com o outro e para que haja um bom funcionamento da família, de maneira que isso se reflita no mundo, através
da igreja. Então, nós vemos que a família, né, ela é uma área tão importante na nossa vida e na igreja cristã, né, que a família é a principal instituição planejada por Deus. Todas as famílias sadias e equilibradas formam o esteio de igrejas e sociedades equilibradas, ou seja, quando falta esse equilíbrio, né, isso se reflete, né, na sociedade e automaticamente se reflete dentro da igreja. Então, para que haja, né, um bom reflexo, é preciso que tenhamos esse equilíbrio que nos é dado através da palavra de Deus. É em família que indivíduos podem crescer de maneira sadia. Crendo nisso e reconhecendo igualmente a família, de forma geral, vemos que nos dias atuais, né, a família ela tem sofrido ataques, né, e sendo esta a instituição, né, criada por Deus em primeiro lugar, né, sempre foi o intuito do diabo destruir tudo aquilo que Deus criou. Tudo que Deus criou, a Bíblia nos mostra que Ele fez com perfeição e com sabedoria, né? E agora o diabo intenta e usa de várias formas e maneiras, né? E de maneira massiva ele tem usado a mídia para tentar deturpar os princípios bíblicos relacionados à família. Por isso nós cristãos temos que orarmos muito, né, com relação a isso, para que Deus guarde as nossas famílias e para que haja o agir de Deus, né, pois vemos que, lamentavelmente, dentro da própria igreja, né, muitas famílias têm se perdido justamente, né, por se deixarem se envolver com aquilo que o mundo tem pregado, com aquilo que o mundo tem mostrado, deixando de observar a palavra de Deus, né. Mas aí nós vemos que temos que nos portar dentro daquilo que a palavra nos ensina, né? E vemos que Efésios, né, esse capítulo 5, ele é o texto clássico do Novo Testamento sobre esse assunto. Nele, o apóstolo Paulo traça os preceitos gerais para a família, as condições que regem o relacionamento entre pais e filhos, marido e mulher, e o princípio dinâmico que deve controlar essas relações, pois o relacionamento familiar, ele é o quê? Ele é um projeto de Deus, né? E dentro desse projeto, ele traz a responsabilidade de glorificarmos a Deus e transmitirmos à sociedade o padrão moral e espiritual da família fundamentado na palavra de Deus. Infelizmente, né, como eu disse, a família está em crise. É a crise do marido, da esposa, dos filhos e dos irmãos. Vemos que há um esforço concentrado do inferno para desestabilizar e destruir a família. E há uma clara conspiração das forças malignas que se esforçam para desacreditar essa instituição divina. Há um bombardeio do inferno, mortíferos sendo despejados sobre a família, provocando terríveis desastres. E a igreja tem que se manter em contínua oração para que Deus nos guarde e preserve, a família daqueles que servem a Deus e que alcancem esse entendimento através da palavra de Deus, para que possa andar conforme nos ensina a palavra. Nós vamos entrar no tópico 1, que vai falar sobre a conduta do crente como marido. No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar, ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Nesse tópico, estudaremos a analogia referente ao marido. Então, o primeiro subtópico é o papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como
também Cristo é a cabeça da igreja. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão, isto é, o marido deve liderar a sua casa, do mesmo modo como Cristo liderava a igreja, visando seu absoluto bem-estar. Aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista com viés neomarxista considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Ao contrário desse falacioso discurso, nas Escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. Então, nós vemos aqui que, ao estabelecer a família, Deus prescreveu diferentes funções para o homem e para a mulher, ou seja, Deus colocou uma hierarquia, e ela está demonstrada, né, na palavra de Deus, onde diz que Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. E todas as vezes que se tenta fugir disso, ou se tenta inverter essa ordem, o resultado ele não é bom. E é o que o mundo tem feito. Ele tem pregado essa desordem da hierarquia, né, que Deus instituiu com relação à família. E em momento algum isso vai dar certo, isso vai prevalecer, porque ela é uma instituição criada por Deus. E como vemos, Deus ele é um ser imutável, ele não muda. Né, passa os céus e a terra, mas a sua palavra não muda. Por isso é importante que nós, como cristãos, observemos isto, né, essa ordem que Deus instituiu. E que o marido ele deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo liderava a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. Né? Deus distribuiu-lhes deveres e privilégios distintos. Então, é importante conhecer e assumir os papéis, os deveres e os privilégios e funções do marido e da mulher, segundo aquilo que Deus instituiu e os nomeou. É um princípio de fundamental importância para o sucesso do casamento. Então, tem que se observar essa ordem para que haja sucesso no casamento e, consequentemente, as bênçãos de Deus. Cremos firmemente que a maior parte da infelicidade e dos conflitos e das separações que ocorrem nas famílias é decorrente da confusão que existe sobre o papel do homem e da mulher na família. Aspectos básicos e fundamentais mais simples do casamento têm se tornado imprecisos, vagos e indeterminados. Ninguém sabe quem faz o quê. E tudo isso é parte de uma confusão maior na sociedade acerca do que significa ser um homem e ser mulher. Então, nós vimos aqui que os ativistas feministas, eles têm procurado, né, convencer a sociedade que não existe diferença fundamental entre homem e mulher. E isso tem se propagado, e isso tem ganhado força, e isso está continuamente na mídia. Insistem que qualquer diferenças psicológicas ou comportamentais entre o homem e a mulher são induzidas culturalmente e são determinadas biologicamente. Entretanto, há ampla e suficiente evidência científica de que essas diferenças são biologicamente inatas. O segredo para se ter um casamento feliz está mais para a pessoa certa do que em procurar a pessoa certa. Então, nós vemos que esse movimento ele vai contra a palavra de Deus, né? E nós cristãos temos que manter, como foi dito aqui, a observância na palavra de Deus com relação a esta hierarquia instituída por Deus para que haja sucesso no casamento e para que haja as bênçãos de Deus. A partir do momento que há inversões, né, a tendência é que a família seja destituída. Agora nós vamos ver que, como nós lemos aqui do papel do marido como líder da família, que desde a constituição do casamento do Éden, o marido é a cabeça do lar. E essa relação dentro do lar é explicada pelo apóstolo Paulo no texto de Efésios 5:23, como nós vimos aqui, que o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo
é a cabeça da igreja. Toda a sociedade ordenada se apoia em dois pilares, que é autoridade e sujeição à autoridade. Uma comunidade só funciona como deve quando seus membros observam esses dois princípios básicos, que é a autoridade e a sujeição à autoridade. E vemos que o apóstolo Paulo ele explicou bem à igreja, né, de Corinto esse princípio quando disse: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo, que está em 1 Coríntios 11:3. Aqui nós vemos que o apóstolo Paulo ele cita 3 relacionamentos importantes que envolvem autoridade e sujeição. Então ele cita que Cristo é a cabeça do varão, Cristo é Senhor e homem. Cristo é Senhor e o homem está sujeito a Ele. Então vemos Cristo como Senhor e o homem sujeito a Ele. Em segundo, o varão a cabeça da mulher, ou seja, a posição de liderança foi dada ao homem e a mulher se encontra sob sua autoridade. E o terceiro é que Deus, a cabeça de Cristo, até mesmo no ser divino, uma das pessoas assume a posição de governo, enquanto a outra se sujeita voluntariamente. Esses exemplos de liderança e sujeição, eles foram criados por Deus e são fundamentais para o modo pelo qual Ele organizou o universo. Ou seja, tudo que Deus criou, como eu disse, né, Ele fez com sabedoria, Ele fez com perfeição, e Ele instituiu a hierarquia, né, a questão da autoridade, da submissão. Né, e esse modelo de Deus para a família, né, e nós vemos isso também, que isso se segue, né, a questão da autoridade e da sujeição em tudo que Deus criou. E esse princípio parte-se do próprio céu. Né? Ele trouxe esse modelo de hierarquia do próprio céu. Vemos que no céu há essa hierarquia, né? E um está submisso ao outro dentro da maneira como ele é colocado. Por que isso? Para que haja ordem, para que haja perfeito funcionamento. Então, cada um tem que desempenhar o seu papel segundo aquilo que Deus instituiu. Né? E o homem, ele, de maneira alguma, ele pode abrir mão disto, né? Porque havendo o homem deixando de assumir a sua posição como cabeça do lar, né, a tendência é que haja confusão e a tendência é que haja uma desintegração da família. Então, isso é instituído por Deus, né? E o homem tem que exercer essa função, né, segundo a palavra de Deus. Então, devemos enfatizar que, desde o princípio, a questão da sujeição ela não significa inferioridade. Não é isso. Cristo se sujeitou a Deus Pai, mas não é inferior a Ele. Semelhantemente, apesar de ser subordinado ao homem, a mulher não é inferior a Ele. Né? O que acontece é que são condutas, né, que Deus instituiu, requerida pelo próprio Deus, mas que não coloca ninguém em posição de inferioridade, né, como tem pregado o movimento feminista, né, que distorcendo a palavra de Deus. E aí nós vamos ver o segundo subtópico, que vai falar o amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Isso implica a prática de sacrifício, como diz as Escrituras. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Assim, a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor, e não por ameaças ou imposição autoritária. Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício e do amor. Então, nós vamos ver que, né, segundo o que é colocado aqui, que sem dúvida no casamento, né, o principal papel do marido é amar a mulher como Cristo amou a sua igreja. Vós, marido, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Né? Então, o fundamento, né, do relacionamento do marido é o amor. Né?
E nós vamos ver que esse amor do marido para com a sua esposa, ele é um amor altruísta, né? E o amor altruísta é o mesmo que Cristo demonstrou para com a igreja, né? E também de forma incondicional. Ou seja, quando o marido ele quer que sua mulher viva só para ele, em função dele, e ele quer ser o centro de todas as coisas dentro da sua casa, o que acontece? O casamento, ele adoece, porque o papel do marido é imitar a Cristo. E Cristo, ele amou a igreja e amou até o fim. Então, o amor de Cristo, ele é o quê? Ele é um amor perseverante, ele amou os discípulos apesar de suas fraquezas e amou-os até o fim. O marido, ele não deve amar até a primeira crise, né? Mas ele deve seguir o exemplo de Cristo e amar até o fim, né? Não deve amar até o primeiro desentendimento, até o primeiro problema, né, que surja na vida conjugal. Não deve amar, mas ele deve amar até o fim. O casamento deve ter um amor perseverante, né? Então, esse amor do marido para com a sua esposa, como diz aqui, ele também é o mesmo amor como foi demonstrado por Cristo. Ele é um amor sacrificial, né? Vemos que Cristo ele amou a sua igreja a ponto de dar a sua vida por ela. Ele se apresentou para morrer por ela. Então, o que acontece? Da mesma maneira, o marido precisa amar a sua mulher mais do que ama a ele mesmo, a ponto, né, de morrer por ela e dar a sua vida por ela. Esse é o amor altruísta. Esse é o amor sacrificial, conforme o exemplo dado por Cristo à sua igreja, né? Esse amor, né, vimos aqui também que ele deve ser um amor santificador. Em outras palavras, quer dizer o quê? Que a sua mulher precisa ser uma pessoa melhor, mais feliz e mais segura pelo simples fato de estar casada com ele. Ela precisa sentir-se protegida pelo seu amor, como a igreja, né, sente-se protegida pelo amor de Cristo. Ela precisa sentir-se valorizada pelo seu amor, né? E vemos que há muita falta disso hoje dentro de lares evangélicos, né? Porque deixam de observar, né, o que a palavra de Deus ensina. E vemos que a base de todo o relacionamento, ele é o amor, né? E é tanto que ele é o elemento primordial. Faltando isso, né, com certeza haverá ruína do casamento. E vamos ver por o terceiro subtópico, o cuidado do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Acrescenta ainda que toda a pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo, o que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Ou seja, isso implica proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra, dentre outras. Tal demonstração de amor deve ser sincera tanto em público quanto em particular, de modo permanente enquanto ambos viverem. Ou seja, nós temos aqui, né, que esse cuidado do marido à esposa ele tem que ser completo, né, que essas ações de cuidado elas não podem se limitar apenas às provisões materiais, mas ela tem que ser igualmente com relação ao afeto, à consideração e à honra, dentre outras, ou seja, tem que ser por completo, não adianta omitir uma parte e fazer a outra, né? Isso deixará o marido em falha. Então, nós vemos que aqui, com relação a isso, o apóstolo Paulo está exortando o marido quanto ao dever, né, de cuidar da vida emocional e física da esposa. O marido ele deve amar a mulher como o próprio corpo, é um exemplo que o apóstolo Paulo deu. O marido, o que acontece? Ele fere-se a si mesmo quando ele está ferindo a esposa.
Por quê? Porque a palavra de Deus diz que eles são um só, né? Então, o que acontece? Como que nós vamos ver o cuidado que o marido deve ter com a esposa? Não abusando dela, né? O homem pode abusar de seu corpo comendo e bebendo em excesso. O homem que faz isso é nécio, porque ao maltratar o seu corpo, ele mesmo sofre. Então, o marido que maltrata a esposa, ele também é colocado como nécio, pois ele machuca a si mesmo ao ferir a sua esposa. Um marido pode abusar da esposa, sendo rude, não dedicando tempo, atenção e carinho a ela, ou usando palavras e gestos grosseiros para ferir, ou sendo infiel a ela, né? Aí, qual que é a outra maneira? Né? Não descuidando dela. Um homem pode descuidar de seu corpo, e se o faz, ele é nécio e sofre por isso. O que acontece? Se o homem, né, agir dessa maneira com a sua esposa, ele também vai sofrer as mesmas consequências. Por quê? Porque eles são uma só carne, e zelando por ela, alimentando e a cuidando. Então, Paulo vai fazer o que aqui? Ele vai descrever a estreita relação entre o marido e a sua esposa, e diz que, amando a esposa, o marido ama o seu próprio corpo, e a si mesmo, e a própria carne. Então, vimos aqui que o matrimônio, ele inclui uma verdadeira união de pessoas, ou seja, ele não é algo isolado, né? Aquilo que eu faço, né, pensando que estou fazendo para ferir ou atingir outra pessoa, eu estou primeiramente sendo atingido e ferido, porque o casamento, né, ele é a própria carne, ele é a união de dois seres. Visto que o matrimônio, nós vamos ver que, visto que o matrimônio inclui, né, a questão da união, então é importante que o marido cristão, ele observe isso, né, e haja dentro desses preceitos da palavra de Deus, né, observando isso, para quê? Para que ele tenha um lar totalmente estruturado e para que possa ser exemplo, né, para a sociedade. Então, o que nós vamos ver? Que da mesma maneira que o homem ele alimenta o seu corpo, né, para a sua sobrevivência, né, o marido também deve prover o alimento físico, emocional e espiritual à sua esposa. Vamos ver que ele precisa demonstrar seu amor à esposa não apenas com palavras, como foi dito aqui, mas também com gestos. Seu amor deve estar relacionado, né, com o que diz a palavra de Deus, que o amor é demonstrado pela palavra, pelo toque, pelo discurso e pela ação. Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular, de modo permanente, enquanto ambos viverem juntos. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Isso está em Colossenses 3:19. Agora nós vamos para o tópico 2, onde vai falar sobre a conduta da mulher, né, da crente como esposa. De acordo com a analogia paulina, em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Nesse ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã. Ou seja, nós vamos ver aqui agora que vai tratar-se sobre o papel da mulher no casamento, né? E esse aqui, né, com relação ao papel da mulher no casamento, ele é um assunto delicado e polêmico pelo seguinte: pela questão quando a palavra de Deus diz da mulher ser submissa ao homem, né? E há muita controvérsia nisso, né? Há muita rejeição, mas nós vamos discorrer aqui pela palavra de Deus e vamos ver que não é a maneira como é colocado por muitos que a palavra de Deus se refere quando diz a mulher ser submissa ao homem. Nós vamos ver, por exemplo, sobre o conceito da submissão cristã, agora no subtópico 1, para que
haja entendimento, né, e seja refutado tudo aquilo que não seja que não foi instituído por Deus e que não é o que a palavra de Deus nos ensina, com respeito à questão da submissão. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus, né? Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados: das esposas a seus maridos, dos filhos aos seus pais, dos servos aos seus senhores. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional, impensada, ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Então, o que acontece? Nós vemos em Efésios 4:22, que o próprio apóstolo Paulo ele colocou que as mulheres sejam submissas ao seu marido como ao Senhor. Então, falar da submissão ele é um assunto um tanto sensível e delicado na nossa cultura moderna, até porque muita gente não entende o que a Bíblia diz sobre este assunto. Essa passagem, ela sugere-se, né, quando fala-se de submeter-se, de dar-se incondicionalmente para completar o outro. Envolve sacrificar-se para fazer que o relacionamento com o outro seja saudável. Por exemplo, nós vemos que foi dado ao marido a responsabilidade de guiar a família a Deus, mesmo com o sacrifício de sua vida. E o papel da mulher é o quê? É apoiar, ajudar e sustentar o marido no desempenho desta missão. Por isso chama-se submissão, ou seja, né, o homem e a mulher, né, eles têm que caminharem juntos, né, o homem liderando, né, e a mulher apoiando essa liderança, né, essa missão que lhes foi instituído. Ou seja, a missão da esposa é sustentar a missão do marido, e a missão do marido é amar a esposa e cuidar dela a ponto de morrer por ela. O que acontece é que a mulher submissa faz bem ao marido todos os dias da sua vida. E o alvo do papel de submissão da esposa, portanto, é muito mais amplo do que simplesmente a aceitação resignada dos valores comportamentais e morais do marido. Nós vamos ver que, com relação a essa questão, como eu disse, há muita controvérsia, né? Mas nós vamos fazer as observações com relação a isso, para que seja eliminada toda a dúvida, né? A primeira observação que nós faremos com relação a isso é que o conceito neotestamentário de submissão a alguém que está em autoridade não implica a inferioridade, né? Então, quando diz que a mulher é submissa, não está dizendo de ser inferior ao homem, né? Trata-se de funções e não de valor pessoal. Então, quando a palavra de Deus diz a respeito da submissão, da sujeição, ela está tratando de funções e não do valor da pessoa. A Bíblia diz que Deus é a cabeça de Cristo e Cristo é a cabeça da igreja, o marido é a cabeça da mulher. Logo, o que acontece? Não há diferença de essência entre Deus Pai e Deus Filho, como não há diferença de essência entre marido e mulher. É uma questão de posicionamento e não de valores. A autoridade do marido não provém do fato de que ele é homem, mas de que Deus lhe deu a tarefa de governar e cuidar da esposa e da família. No conceito bíblico, homem e mulher são iguais, embora desempenhem funções diferentes. A autoridade no conceito bíblico não é uma coisa que uma pessoa tem razão de força física, não se trata disso, mas de poder financeiro ou gênero, mas é sempre algo delegado por Deus. E a segunda observação que nós vamos fazer é que a sujeição requerida da esposa, ela nunca é superviciente, cega e absoluta.
né, como nós vimos aqui. Não é servidão e nem escravidão. Ou seja, a obediência da mulher cristã, bem como a do homem, é a Deus em última análise. E a terceira observação que faremos sobre isso é que a submissão ela não é de gênero. A Bíblia não diz que a mulher deve ser submissa ao homem, não. A Bíblia diz que a esposa deve ser submissa ao marido. Portanto, isso quer dizer o quê? Que é dentro da funcionalidade do casamento e da família que esta relação precisa existir. Porque uma família, né, que possui duas pessoas governando ela, não funciona, né? A tendência é a ruína. Nenhuma mulher ela é feliz mandando no marido e nenhum homem é feliz sendo mandado pela esposa. É preciso que essa relação seja harmônica, muito acordada com princípios claros, para que o relacionamento não adoeça, para que a relação não seja pesada e para que a família não fique sem rumo e sem norte na sua caminhada. Então, o que nós vemos aqui? Que as esposas, elas devem conscientizar-se do fato de que, para que consigam sujeitar-se ao marido, precisam ter uma vida devocional ativa e frutífera. Precisam, primeiramente, estar sujeitas a Cristo, pois a esposa alguma vai conseguir aceitar sinceramente a autoridade de seu marido se não for uma fiel discípula do Senhor Jesus. Daí a importância de cultivar-se uma vida cheia do Espírito Santo e uma vida de comunhão com Deus, uma vida de alto nível de espiritualidade. De outra maneira, o que acontece? A submissão será realmente uma escravidão, mas se ela se submeter por amor a Jesus Cristo, a submissão ao marido se tornará agradável. Em última análise, ela se submete a Jesus Cristo quando acata voluntariamente a autoridade do seu marido. Então, nós vimos aí, né, ficou claro com relação à questão da submissão, né, que não se diz da submissão com relação ao que a mulher desempenha dentro da família, e não com respeito ao valor do que ela é em pessoa. Então, nós vamos ver agora a condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava a posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. No Evangelho de Cristo, as mulheres alçaram posição de dignidade igual aos homens. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Então, nós vemos aqui que, ao longo da história humana, até a encarnação do Senhor Jesus Cristo, a mulher ela sempre foi tratada com preterição e com ignomínia. Nós vemos que as histórias e ciências sociais retratam que nas culturas antigas as mulheres eram vistas como um ser de segunda categoria, até mesmo como propriedade do seu marido, pai ou patrão. Ou seja, na sociedade romana, o que acontece? Elas desfrutavam de maior dignidade que na sociedade grega, onde elas eram tratadas como seres inferiores e as esposas eram escravizadas pelos seus maridos, mas eram oficialmente excluídas da vida política e da vida religiosa, tanto pública como privada. Na sociedade judaica masculina, a mulher não teria acesso à educação, não podendo ser instruída nos segredos da Torá. Na pirâmide social, do ponto de vista da valorização pessoal, a mulher estava junto com os escravos e as crianças. Com relação a isso, é muito mencionada a oração que o judeu ortodoxo recita diariamente, agradecendo ao Senhor por não ter nascido nem gentil, nem escravo e nem mulher.
As mulheres não comiam com os homens, mas ficavam em pé enquanto eles comiam, servindo-os à mesa. Nas ruas e nos átrios dos templos, elas ficavam. As mulheres não comiam, elas ficavam a uma certa distância dos homens. Também era divulgado em algumas culturas que as mulheres sequer possuíam alma. Nas sinagogas, somente os homens tinham permissão de participar plenamente dos cultos. Nem mesmo era permitido às mulheres aparecerem em público descobertas. Sendo dessa forma, é impossível ver a sua fisionomia. A mulher ela não tinha voz e nem rosto, né? Então vemos que hoje essa tradição, né, ainda ela não permite que as mulheres apossem de um rolo da Torá, ou seja, o livro da lei, para orarem junto ao lugar mais sagrado para o judaísmo, o Muro das Lamentações. Então nós vemos aqui, né, mostrando dentro das culturas de vários povos como a mulher era tratada, né? E na maior parte ela era tratada como um objeto e até mesmo colocada como escrava. E que Cristo, né, vindo, ele, como diz aqui, ele fez com que as mulheres alçassem a posição de dignidade igual aos homens, e que ao conversar com a mulher samaritana, o Senhor Jesus quebrou o paradigma da época e se opôs ao preconceito e à discriminação, né? E que em Cristo a mulher desfruta de plena liberdade e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. O respeito devido ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. O homem que assim se porta coopera para que a esposa o reverencie. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar seu amado. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora nem desautoriza a autoridade de seu marido. Então, nós vemos aqui, né, qual é a reverência devida ao marido, né? Ele serve esse versículo, né, não obstante, vós, cada um de per si também, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Então, este último versículo, ele serve de resumo para tudo que o apóstolo Paulo disse sobre maridos e esposas no capítulo 5 de Efésios. Para o marido, a advertência final é que cada um, sem exceção, ame a sua própria esposa como a si mesmo, reconhecendo o fato de que ele é um com ela. Essa é a palavra que caracteriza o dever da esposa, é submissão. A palavra que caracteriza o dever do marido é o amor. Agora nós vamos para o tópico 3, que diz sobre a conduta do crente como filho, a responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina, do grego paideia, significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Já a palavra admoestação, do grego notesia, quer dizer instrução ou advertência que faculta a distinção entre o mal e o bem. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir com a desobediência de seus filhos. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus em Provérbios 22:6. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira de seus filhos, né? Então, nós vimos sobre os deveres do esposo, sobre o dever da esposa, agora nós vamos ver sobre a conduta do crente como filho, né, a responsabilidade dos pais, né, pois a conduta requerida dos filhos e o mandamento, né, com promessa que vem decorrente disso. Nós vimos que o relacionamento familiar, né, como vemos falando, ele é um projeto divino que tem a responsabilidade de glorificar a Deus e transmitir à sociedade o padrão moral e espiritual da família fundamentado na palavra de Deus. Para
que isso aconteça, nós vimos que as Escrituras Sagradas, elas destacam o papel dos pais, dos filhos, né, na família. E tais papéis, eles devem ser exercidos em obediência à palavra divina, a fim de que a família mantenha a comunhão e a convivência de forma harmoniosa. Toda vez que deixamos de observar a palavra e deixamos de andar fora da palavra, a tendência é que tenhamos um lar conturbado, criando-se problemas, e problemas esses que fazem com que a família deixe de glorificar a Deus dentro do projeto para o qual ela foi criada por Deus. Então, nós vamos ver que a responsabilidade dos pais é que os pais não devem provocar a ira aos vossos filhos, mas criá-los na admoestação do Senhor. Vimos que diversas são as responsabilidades dos pais para com os filhos, dentre elas, da correção e educação. É dever dos pais, pela palavra de Deus, aplicar correção aos filhos. Agora, para que um pai consiga corrigir o seu filho, é preciso antes que ele tenha ensinado o seu filho. Não havendo o processo do ensinamento, é impossível que o pai requeira a ponto de corrigir um filho aquilo que não lhe foi ensinado. Então, portanto, para que se corrija, é importante que haja um ensinamento. O que temos visto, é que muitos pais eles têm corrigido ou castigado os seus filhos sem que antes ensine os mesmos. Os pais devem agir conforme os ensinamentos da Bíblia Sagrada. Então, em primeiro lugar, os pais devem ensinar os seus filhos, porque ninguém nasce sabendo. Então, é função dos pais ensinar os filhos. Em segundo lugar, devemos redarguir nossos filhos, ou seja, caso não tenham compreendido o ensinamento dado, deve-se repeti-lo devem-se repeti-lo. Nos dias em que vivemos, onde o bem virou mal e o mal bem. Embora ensinemos os nossos filhos a palavra de Deus, é certo que sofrerão eles as influências dos ambientes que estão a frequentar e que os levará a tomar atitudes contrárias aos nossos ensinos. Devemos, então, redargui-los, ou seja, repetir os ensinos. E o terceiro nível é o da correção. Após a repetição dos ensinamentos, a repetição das atitudes errôneas, chega o momento do castigo, o momento da correção, com a utilização da medida que seja suficiente para a correção. Quando corrigimos os nossos filhos, pela palavra de Deus, não podemos, em hipótese alguma, demonstrar revolta, ódio, raiva ou ira. Se o pai estiver com este sentimento, não deve disciplinar o seu filho naquele instante, mas ele deve deixar para um instante que esses sentimentos e emoções deploráveis tenham se dissipado, pois o objetivo da correção, ele não é em momento algum a vingança contra o filho, nem criar revolta, ódio ou amargura entre pai e filho. É preciso que tudo seja feito com a finalidade de ensinar a virtude e o valor para o filho. Então, a questão da correção, a finalidade da correção é justamente essa, é a de ensinar as virtudes, e o valor para os filhos, e não a questão de se vingar, pelos erros cometidos pelos mesmos. Vamos ver que é dever dos pais a educação dos filhos, também compete aos pais, e agora nós vamos ver a conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo: vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais. A explicação para essa postura é categórica, porque isto é justo. Ele segue a ordem natural divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento: honra teu pai e a tua mãe. Assim, os filhos devem obedecer e honrar seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado, e honrar envolve amor, respeito e até mesmo sustento em caso de necessidade.
Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais, e a honra é um dever para a vida toda. Então, nós vamos ver agora o que é requerido dos filhos, né? Que esse aqui é o primeiro, né? Honrar o pai e a mãe é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Nós vamos ver que essa questão, né, da obediência, né, e da honra, ela tem diferenças, né? Vemos aqui que conforme a palavra de Deus nos diz, né, que o fato de honrarmos e obedecermos aos pais, né, ele nos permite uma vida longa e com prosperidade sobre a terra. E vemos que este é o primeiro mandamento com promessa, conforme está no subtópico 3, que diz que aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhes é assegurada, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Embora as dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais. Significa que, ao obedecerem e honrarem a seus pais, os filhos se submetem ao arbítrio de Deus, que, segundo o beneplácito de sua vontade, os recompensa com benesses especiais, né? Ou seja, as Escrituras assim ensinam, né, com relação a honrar os pais, que essa ordem para honrar os pais é o primeiro dos 10 mandamentos, que traz uma promessa específica de bênção, né? Apela aos filhos para que respeitem, amem e obedeçam seus pais. Desobedecer aos pais é desobedecer a Deus, né? Pois foi o Senhor quem requeriu isso. Pois eles estão investidos de autoridade sobre a vida e receberam a responsabilidade de oferecer bem-estar aos filhos. A lei estabelecida, né, ou seja, a pena capital para o filho desobediente, o rebelde contra os más, né? A punição era severa para os casos de agressão física e moral, violência e desrespeito. Qualquer atitude de desonra era um grave insulto. Por isso, a lei impõe respeito e honra aos pais. Desonrar ao pai e mãe é desonrar a Deus, né? Então, nós vemos que o bem-estar dos filhos depende do quê? Depende de observar isso aqui, para que te vá bem. Pensemos no que pode acontecer a um filho que nunca receber instrução ou correção dos seus pais. O que acontece? Ele vai se tornar uma pessoa insuportável e intolerável sociavelmente, né? Então, nós vemos que o fato, né, de podermos estar debaixo das bênçãos de Deus, né, é a questão dessa observância, né? Como vimos aqui que quando falta-se o respeito aos pais, né, nós estamos faltando com respeito a Deus, pois foi Ele quem instituiu, né, o mandamento e com promessa. E quando deixamos de observar isso, nós deixamos de ser abençoados por Deus, né, e atraímos sobre nós o castigo de Deus, né? Isso independe se estamos dentro de uma família evangélica ou se está dentro de uma família que não é evangélica, né? Obviamente, como foi dito aqui, né, é papel do pai, né, dos pais ensinar os filhos, né, e o papel dos filhos prestar-lhes obediência e honra, né, para que possa se cumprir a promessa de Deus decorrente da palavra dele com relação a isso. Então, nós vamos ver que, para concluir aqui, que no modelo divino todos os membros da família cumprem deveres específicos, né? Ou seja, cada um tem que cumprir com aquilo que Deus determinou dentro da hierarquia que nós vimos, que são deveres específicos e que em momento algum, né, nós devemos trocar ou inverter essa ordem, pois isso é ir contra o princípio do Criador que instituiu a família. O marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa. A esposa, o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido. Aos pais, o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras.
Aos filhos, o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Então, nós vemos que para que a família seja abençoada, para que haja a bênção de Deus, ela tem que estar em conformidade com a palavra de Deus dentro daquilo que foi instituído pelo próprio Deus. E que Deus nos ajude, né, a conseguirmos caminhar observando a palavra dEle, e que nós possamos, né, procurar melhorar naquilo que temos sido falhos, de maneira que o mundo, né, possa ver a glória de Deus através das nossas vidas por meio da família. Como foi dito, o diabo ele tem lutado para destruir as famílias, né, e o foco dele principal são as famílias evangélicas, né, as famílias cristãs. Ele tenta promover a desordem, e ao deixarmos de observar a palavra de Deus, nós damos brechas para que o diabo se infiltre, né, para a destruição das nossas famílias, mas que nós possamos, né, manter a observância na palavra de Deus e perseverarmos em oração, né, para que Deus possa nos conceder a graça de nos conduzirmos segundo a sua palavra, e que nós possamos, né, assim caminhar segundo a graça de Deus, e que Deus venha nos dar graça para que possamos honrar, né, com isso, né, com os deveres, né, e sabermos nos colocar dentro da palavra de Deus com aquilo que cada um deve fazer dentro do lar, respeitando os papéis para que haja a bênção de Deus. E que o Senhor Jesus Cristo possa continuar abençoando a sua igreja, abençoando as famílias. Oremos para o encerramento, e que o Espírito Santo de Deus possa continuar iluminando a mente de cada um dos irmãos e da sua igreja. Querido Pai, nós te agradecemos por este momento e pedimos que o Senhor nos ajude a observarmos a tua palavra com temor, e que o teu Espírito Santo possa nos guiar e nos fortalecer para que cumpramos, Senhor, os nossos deveres como família, e para que através disso o nome do Senhor venha ser glorificado através das nossas famílias e das nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos guarde, que o Senhor guarde as nossas famílias, e que o Senhor repreenda, Pai, a fúria do inimigo que tem se levantado para destruir as mesmas, cobrindo-as com teu sangue e dando-lhes graça, Senhor, e sabedoria para se portarem conforme o ensinamento da tua palavra, para a glória do teu nome, em Cristo Jesus. Amém.